Dolce capire che non son più solo, ma che son... Devoção e Vigor. A vida de Sérgio Rezende Couto. Um documentário de Washington Araújo. Senhor, nada valho. Sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Sérgio Rezende Couto nasceu em Aracaju, no dia 8 de maio de 1942. Era o quinto e mais jovem filho de uma devota família católica de Aracaju. Nascemos em Aracaju, na rua Pacatuba, número 193, e quase nasceu no canteiro de flores, porque minha mãe gostava muito de plantar flores, e então ela estava nesse momento, quando começou a ter as dores de parto, ela estava no canteiro, plantando rosas. Quando sentiu as dores, teve que sair correndo, subir a escada correndo, e quando chega lá em cima, mal deita na cama, Sérgio nasceu. Quando tinha 4 anos, a família se mudou de Aracaju para Salvador. Sua mãe se chamava Enaura Rezende Couto. Ela faleceu em 1960. Seu pai, Antônio Couto, faleceu em 1971. Tinha 4 irmãos: Maria Auxiliadora, Amadóia, Isa Maria, Eduardo e Jorge. Sérgio se declarou Bahá'í em 1954, quando tinha 12 anos, através do Clube de Jovens, coordenado na capital baiana pela senhora Margot Worley. Cada vez que se sabia que uma pessoa tinha aceito a fé, era uma vitória. Você vê que vocês têm fotografias aqui na comunidade. Quando uma pessoa se tornava Bahá'í, era uma festa. Naquele dia se fazia uma reunião especial, aquela pessoa recebia flores e era muito mimado, e era um dia de grande destaque na vida daquele Bahá'í. Dedicou toda a sua juventude a servir a fé em Salvador. Viajou pelo país para participar de convenções nacionais, escolas de verão e de inverno e uma infinidade de outros eventos barrais. Estas viagens o levaram a São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Caetano do Sul, dentre outras cidades. Sérgio desenvolvera um grande amor por Shoghi Effendi e sempre se emocionava quando mencionava algum fato ou lia alguma carta escrita pelo amado guardião. Certa vez ele iniciou uma aula sobre a vida do guardião com estas palavras: em qualquer jardim, a rosa é considerada a rainha das flores. Quem a vê e contempla jamais poderá esquecer sua beleza, suas cores e matizes e a doce fragrância de seu aroma. No entanto, para aquelas pessoas destituídas do sentido da visão, a rosa se faz sentir e causa uma impressão através do impacto ou da sensação maravilhosa do seu delicado perfume sobre o seu espírito e a sua alma. Falar sobre o guardião, descrever sua personalidade, torna-se para mim uma tarefa semelhante à do cego ao tentar descrever uma rosa. Sou um cego falando da luz, um surdo tentando explicar a música, um mudo tentando recitar uma poesia. Assim sou eu. No entanto, assim como o alvorecer é uma explosão de vida e luz, assim Shoghi Effendi exerce a sua influência em meu coração, sendo uma explosão de vida e luz para o meu caminho. Que minha vida
lhe seja oferecida em sacrifício. O inesperado falecimento do guardião, em 4 de novembro de 1957 em Londres, foi um choque para todos os Baha'is do mundo e um golpe para o coração de Sérgio. Estudou até a conclusão do 2º grau em 1960. Fez sucessivos cursos de inglês. Inclusive residiu pouco menos de um ano na Inglaterra em princípios dos anos de 1960. Em 1963, foi celebrado o 1º centenário da Declaração Pública de Baha'u'lláh através de um Congresso Mundial Baha'i. O evento aconteceu no renomado Royal Albert Hall, em Londres. Sérgio, que tinha 21 anos, decidiu participar deste grande evento internacional que reuniu 8.000 Baha'is na capital inglesa e não hesitou em fazer muitos sacrifícios, engraxar sapatos, lavar carros, tudo com o objetivo de levantar o dinheiro das passagens. Foi nesse congresso que, por obra do acaso, ele se sentou ao lado de uma jovem Baha'i irlandesa chamada Anne Bru. Começaram a conversar. Como todo bom jovem, achamos, tanto ele quanto eu, que chegando 15 minutos antes da reunião começar às 9 horas, 15 minutos antes era cedo. Só que 15 minutos antes, toda a parte principal do Royal Albert Hall estava totalmente cheio. Ainda tinha alguns lugares no galinheiro lá em cima. 2 vezes, por coincidência, estamos juntos. Como sempre foi uma pessoa muito curiosa, eu vi o crachá de Sérgio meio dobrado, dava para ver o BR do Brasil, pensei que o BR de British Isles. Eu perguntei, você é de que parte dos britânicos? Não, eu sou do Brasil. Trocamos endereços. Sérgio tentou ficar na Europa, mas não foi possível, porque realmente, para um sul-americano, mais ainda brasileiro, que não tinha muito dinheiro, era impossível mesmo. Tinha de arrumar emprego. Sérgio tentou trabalhar como leiteiro, não funcionou. Tentou se enlistar na polícia britânica. Quando ele chegou no balcão e perguntou o que eu precisava para se enlistar, o policial olhou para Sérgio, o policial debruçado sobre o balcão, e disse, está vendo aquele marca ali? O Sérgio olhou para cima, sim, aquele é a altura mínima. O Sérgio disse, obrigado, e saiu. E assim teve início uma bonita história de amor. História que se manteve através de cartas apaixonadas por longos 7 anos. Durante 3 anos, carta vai, carta volta, carta se perderam. Nós passamos 2 anos fora de contato um com o outro. Ele fazia mais uma tentativa de entrar em contato com ele, mandando uma carta para o primeiro endereço que teve dele, que era aqui na Bahia, e que eu gostaria de ter um certeza, já tinha casado nesse período, eu gostaria de ser considerada como a tia dos filhos dele. Bom, botei essa carta no correio, passo um mês sem uma palavra nenhuma. De repente, chegou a carta de volta de Sérgio, me pedindo em casamento, dizendo o seguinte, que o pai dele ele e o pai tinham ido para a Avenida 7 passear num domingo para pegar remédio na única farmácia que estava aberta no domingo, que era, por acaso, lá do lado da casa onde eles tinham morado na época que Sérgio me deu o primeiro endereço. Nisto, Sérgio entrou na farmácia e o pai dele ficou conversando com o porteiro. O porteiro fez assim, senhor Ferreira, tem a carta daquela gringa que escreveu para seu filho. Pegou a carta, enfiou no bolso, continuou a conversar. Foram de volta para casa, ele esqueceu da carta. Passou mais 3 dias com a carta no bolso dele. Aí, quando botou a calça para lavar, Isa vistoriou as bolsas, encontrou a carta. Meu pai, uma carta de Anne para Sérgio. Ai, filho, esqueci. Botou em cima do móvel. Quando o Sérgio chegou aquela noite, lá estava a carta. Aí ele ficou muito feliz. Eu fiquei feliz em dizer isso também. Me pedi em casamento. Claro que eu concordei. Aí, no ano seguinte, nós noivamos na Irlanda, para que nossos amigos da Irlanda pudessem conhecer Sérgio. E que culminou com seu casamento no Rio de Janeiro, no dia 8 de julho de 1969. O centro Baha'i era pequeno, mas a comunidade fez questão de pintar, de deixar ele bonito para o nosso casamento. Foi um sábado à noite. Eu acho que você, Angelal, que fez as perguntas. Foi muito bonito. Residindo nessa cidade até meados de 1974.
Dessa união nasceu Clara, sua única filha, em 8 de julho de 1974. A noite que a gente ia dormir em nosso apartamento, pela primeira vez, Dona Clara resolveu nascer. Nasceu no hospital São Camilo, que era perto de onde a gente morava no Sumaré. Morávamos na rua Afonso Bovero. E Clara nasceu magrinho, comprido. A gente achou até aquela hora que não tinha identificação prévia, se era menino ou menina, achávamos que era menino. E se fosse menino, seria chamado de Francis David. Francis porque a gente gostava muito de São Francisco, e David por causa do meu tio-avô. Mas não era menininha. A gente não tinha escolhido nome nenhum para menina. Sérgio saiu para fazer alguma coisa, voltou e disse assim, eu já registrei ela é Clara. Falei, tá bom. Clara, obviamente, tinha ligação também com Santa Clara, que era uma dos santos do cristianismo mais interessantes, eu acho. De 1969 a 8 de julho de 1976, Sérgio trabalhou na extinta Paner do Brasil e depois na Varig entre os anos de 1969 a 1976. Meu pai não gostava de avião, tinha medo de avião horrível, eu não queria que ele fosse. E não consentiu que ele fosse para Paner. Ele foi escondido. E quando fui lá um dia, telefonaram lá para casa e disseram assim, por favor, querem chamar aí o comissário Couto? Foi meu pai que atendeu. Meu pai disse, aqui Couto só tenho eu de homem e não sou comissário de nada. Não sou nada. Aí tem o comissário Couto. Aí, Sérgio Rezende Couto. Aí meu pai tomou um susto. Foi assim que ele ficou sabendo que Sérgio já estava empregado na Paner e que era comissário Couto. No início dos anos de 1970, a juventude brasileira vivia ainda os tempos da contracultura, iniciada na década de 60 e que teve como pano de fundo os protestos dos estudantes em Paris, em 1968, a explosão da música dos Beatles e o movimento da Jovem Guarda no Brasil. O rock, o amor livre e a pílula anticoncepcional e o uso de drogas caracterizaram esses tempos. No campo político, o Brasil ainda vivia sob o regime militar, instaurado em 31 de março de 1964. Uma situação injusta para todos nós, para os artistas, para o Brasil, enfim. Eu saí do Brasil no comecinho, dia 2 de janeiro, acho, de 69. O AI-5 foi 13 de dezembro de 68, foi quando fechou tudo, censura aos jornais, a prisão de opção de gente e tal. Durante alguns dias, entre o AI-5 e a minha partida, a gente não tinha muita notícia de nada, havia uma boataria solta, a gente se encontrava nos bares e tal, fulano foi preso, não foi e tal. Eu mesmo fui detido. O general Emílio Garrastazu Médici presidiu o país com mão de ferro, de 30 de outubro de 1969 a 15 de março de 1974. Era o tempo em que ficou popularizada a expressão Brasil, ame-o ou deixe-o. Afasta de mim esse cálice. Em 1974, outro general tomou posse na presidência, Ernesto Geisel. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Foi nesse contexto político e social que os Bahais do Brasil se apressaram para cumprir as metas do Plano de 5 anos. Na Convenção Nacional Bahai de 1976, o Dr. Rahmat Mohajer visitou o Brasil e ateou nos corações um desejo intenso de levar a mensagem Bahai às massas brasileiras. Era o tempo de se ensinar de forma direta a fé Bahai, de se ensinar de bairro em bairro e de porta em porta, anunciando a vinda de Bahá'u'lláh,
como mensageiro de Deus para esta época. Sérgio ficou bastante comovido ante a perspectiva de ingresso de milhares de almas na causa de Deus. Atendendo ao apelo do Dr. Morrager, Sérgio se levantou para servir a fé em tempo integral na Bahia, lá chegando no dia 10 de julho de 1976 e passando a residir na sede Bahá'í em São Cristóvão do aeroporto. Panodester. Sérgio fica muito indignado. Como volta para Nordeste? Eu venho de lá, mas lá está precisando. Aí, voltamos para casa, botei Clara para dormir, que era bebê ainda. E nisso Sérgio abriu o livro dos rompedores do Alvorado. Por acaso, abri exatamente na página onde o Bob mandou seus seguidores de volta para seu lugar de origem. Eu fechei o livro e fiz assim: nós vamos voltar para a Bahia. Em casa, sossegada, cheguei em casa, um caminhão na minha porta com a bagagem de Sérgio, que veio de São Paulo para a Bahia. Eu disse, meu Deus, onde eu vou botar tanta coisa? Se você vê, meu filho, o tamanho do caminhão, eu disse, onde eu vou botar tanta coisa nesse apartamento? Antes do marido chegar, e meu marido era bravo, eu tinha medo dele que me acabava. Então, aí, resultado, o vizinho foi chegando. Minha mãe, o que está acontecendo? Vamos sair atrás de seu tio, porque eu não sei o que foi que aconteceu, vamos ver. Aí fomos. Antes, por sorte, eu tinha falado de manhã com Trude. Então, Trude disse, Isa, ele está indo dar aula na casa da Ema. Ou eu atrás de Sérgio, na casa da Ema. Sérgio não estava, tinha saído, que tinha ido tomar um lanche. Aí eu disse, Luizinha, eu não vou sair daqui até Sérgio chegar. As coisas dele estão ali que eu conheço, você vá atrás dele e volte com ele. E quando chegaram os dois, ele estão na maior calma do mundo. Disse, mas o que é isso, minha irmã? Para que esse desespero? Para que essa agonia? Não tem problema nenhum. Vamos, eu vou com você. Vou conversar com o caminhoneiro. Veio. Chegou lá, conversou com o caminhoneiro, passou a salida, não sei lá o que ele disse com o caminhoneiro que era para deixar tudo na mesma hora e ir embora, dormiu à noite ali. Dormiu dentro do caminhão e eu olhando de lá, para o ladrão não roubar o caminhão com as coisas dele. No dia seguinte, vem Sérgio para levar as coisas, meu filho, no caminhão. Eu disse, eu vou também, porque eu preciso saber, Sérgio, onde você está morando. Como você já está aqui há tantos meses e a gente não sabe onde você está morando, se precisa uma coisa, ver como foi hoje, né? Fiquei assim muito alterada com ele. Ele disse, você quer ir? Vamos. Aí fomos na boleia do caminhão, eu, ele e o caminhoneiro. Quando chegamos lá vamos. Quando chegamos lá, num lugar bem afastado, tinha uma casa que estava em obras, em construção, ainda não estava acabada. Ele, aí, parou, disse, vamos descarregar. Então, eu disse, de quem é essa casa, Sérgio? Não, eu falei com um amigo meu e ele disse que eu podia deixar aqui. Agora diga onde, Tony? Debaixo do pé de uma árvore. E essa semana, por azar, choveu a semana toda. Antes da convenção, tivemos, nessa época eu era membro do Corpo Auxiliar, e houve uma reunião dos membros do Corpo Auxiliar com o Dr. Morrager. Depois da reunião, nós havíamos nos levantado, ele pediu para eu ficar junto com Tuba e começou a nos falar sobre ensino em massa. Ensino em larga escala, na verdade, para nossa compreensão, significa uma fase intermediária antes da entrada em tropas. E isto, vamos dizer, como se fossem degraus de uma mesma escada, né? E atendendo ao apelo do Dr. Morrager, Sérgio seguiu para Belo Horizonte e outras comunidades barrais da região sudeste, como São Paulo, capital, e o Rio de Janeiro, ministrando inspiradoras aulas sobre espírito de sacrifício, amor a Deus, desprendimento e pioneirismo. Tinha como audiência dezenas de jovens sequiosos e inebriados ante a visão de um novo mundo. Foi em Belo Horizonte que encontrou maior receptividade, e quase 2 dezenas de jovens, homens e mulheres na casa dos 20 anos, se levantaram para fazer ensino em massa na Bahia.
Após a visita do Dr. Morrager ao Brasil, fez-se necessária a visita do conselheiro Raul Pavon, que veio ensinar os novos instrutores a usarem a mensagem direta no campo do ensino. Raul Pavon e Sérgio Couto desenvolveram uma bela amizade. Se preciso fosse, Sérgio não hesitaria em dar a vida por esse amigo, a quem admirava profundamente. Talvez a coisa que eu mais gostava com o Sérgio era de sair para ensinar, porque ele ia de vendinha em vendinha, sempre comendo banana e refrigerante. Então eu sempre gostei de comer, sempre achava o máximo ensinar com o Sérgio Couto. A sede Bahá'í de São Cristóvão, na periferia de Salvador, era uma construção bastante simples e até mesmo acanhada. Ficava no alto de um imenso terreno com frondosas mangueiras e outras árvores frutíferas. As condições eram bastante precárias e durante alguns meses os residentes na sede iam ao aeroporto 2 de Julho 2 vezes ao dia para utilizarem seus banheiros, dentre outras comodidades. Eu conheci Sérgio, eu creio que no ano 74, 75, em Belo Horizonte. Naquela época eu era um novo Bahá'í e Sérgio já era famoso por suas histórias de ensino, era membro do Comitê Nacional de Ensino, então viajava várias partes do país fazendo aquilo que a gente chamava de reuniões de instituto. Mas para Sérgio e seus jovens companheiros, todos cheios de entusiasmo e devoção à causa de Bahá'u'lláh, aquela sede era o próprio reflexo do histórico forte do Sheikh Tabarsi, um local histórico dos primeiros anos da fé Bahá'í no Irã e que foi imortalizado por Nabil em sua obra Os Rompedores da Alvorada. Naquele forte histórico, os primeiros Bahá'ís defenderam com suas vidas a chama da nascente revelação divina. Aqueles heróis saíam do forte com o chamado de Ya Sahibu Zaman, ó tu, Senhor do Tempo, em seus lábios. Nesse período, Sérgio dava aulas durante todo o dia, muitas vezes varando a madrugada, na apresentação de temas como o poder do Espírito Santo, o convênio de Bahá'u'lláh, o poder da oração, a invocação dos anjos celestiais. Foi um período em que ele escreveu muitos poemas, sempre abordando questões místicas. A seguir, alguns destes inspirados poemas. Senhor, caminhava peregrinando pelos teus caminhos, quando ouvi o teu clamor. Inebriei-me com o vinho do teu amor, e perdi a razão e a sensatez. A razão que os homens buscam, mas que tu repudias. A sensatez que freia a alma. Diante do precipício do teu amor, deixei tudo, ó Senhor, e parti. Vi então que ao deixar tudo, encontrei a ti. E quem encontra a ti, tem tudo, vivendo no nada. E desde então, sem nada e com tudo, tu passaste a ser o meu provedor, o meu protetor, o socorro e amparo no perigo. Senhor, se eu tivesse 1000 vidas, 1000 posições, 1000 honras, deixaria 1000 vezes para te amar. Quero chegar a ti sem nada, só com o teu amor. Contemplar é ver sem os olhos, é pensar sem a razão, é sentir sem o coração, é caminhar sem os pés, é viver sem a vida. Contemplar é ser não sendo, é voar sem as asas, é maravilhar-se sem falar. Contemplar é transformar a visão que se tem em uma vida humilde, de ação. Contemplar é o passo seguinte à oração. Contemplar é o passo que precede a ação do Espírito. Contemplar é amar a Deus, em silêncio. Ó vós, habitantes do Malacute, ó vós, donzelas do mais alto paraíso, ó vós, anjos do supremo concurso, ouvi a meu espírito, ó vós, mensageiros e profetas, ó vós, amantes do bem-amado, ouvi o anseio do meu coração, ó vós, amados. Ontem, hoje e sempre, desde o princípio que não teve princípio, até o fim que não terá fim, eu me caso com a menção de Deus, de Bahá. Em todos os mundos de Deus, eu me caso com o sangue dos mártires, do passado, do presente e
e do futuro, para que estes meus dias na terra sejam vividos em amorosa comemoração do teu louvor e menção em cada ensino em massa, de cada ensino em massa, até que meu corpo e sangue se misture com o pó regado pelas lágrimas dos teus servos e o sangue dos teus amantes. Sérgio era um apaixonado pela vida de São Francisco de Assis, e era comum que suas aulas tivessem como fundo musical a trilha sonora do filme de Franco Zeffirelli, Irmão Sol, Irmã Lua. Dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me, dono di lui, del suo immenso Francesco! E le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, onde di vita per le sue creature, dono di lui, del suo immenso amore, dono di lui, del suo immenso amore. Ele via muita semelhança entre aspectos da vida do Santo de Assis e aspectos da vida de Abdul-Bahá, o exemplo perfeito da vida Bahá'í. O amor à natureza, o despojamento, o perdão ilimitado e a pobreza de Francisco de Assis lhe comovia as lágrimas. Sérgio possuía uma profunda crença na existência dos anjos, que nas palavras de Abdul-Bahá são confirmações divinas. Vocês sabem disso. Ele via os anjos, via, como quem vê assim, as pessoas humanas, ele via. E os anjos ajudavam muito ele. Ele escreveu a Marvel Gray, sua querida amiga Bahá'í, o seguinte: outro dia estava sentado na mesa escrevendo, antes de sair para o ensino, e senti que alguém ia entrando pelo portão, e vi um anjo com uma espada. Ele entrou e me entregou a espada. Face à situação, não tive outro jeito senão recebê-la. A partir deste dia, senti que a minha coragem redobrou e muitas coisas maravilhosas estão ocorrendo em minha vida. Por favor, não mencione isso a ninguém, pois podem pensar que eu perdi a razão. O seu lema era ordem e beleza. Isso podia ser visto em suas cartas, na caligrafia bem desenhada, na escolha dos cartões postais, no uso de coloridos lápis marca-textos. Os seus textos preferidos eram traduzidos diretamente dos livros contendo as epístolas de Bahá'u'lláh, como Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh e diversos volumes contendo a publicação em inglês do Star of the West. Aquele ano de 1976 foi muito especial na vida de
todos os que estavam servindo a fé na Bahia em tempo integral. Foi um ano em que se preparou